Olá, tudo bem? Tudo ótimo com o meu Toddy. Hum, Quem inventou isso aqui merece uma nota 10 de geografia. Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre atmosfera, beleza? E vai introduzir o nosso último módulo que falaremos sobre clima, climatologia. Vai ser uma claro, uma pincelada básica em climatologia, né? Não dá pra gente falar tudo. Primeiro, não dá pra gente falar tudo em tão pouco tempo que é um módulo, e depois não tem porquê a gente se esmiuçar em várias informações que a gente está aqui no ensino médio. Então, vamos ver o essencial da climatologia nas próximas aulas, né? Introdução ao clima, fatores e elementos do clima, né? Como que o clima varia aí no espaço e o que a gente mede no clima, diferença entre clima e vento, como a chuva acontece, né? Por que chove em um lugar e não chove no outro, sendo que eles são tão pertos às vezes, né? Vamos ver esse tipo de influência, os ventos, como que os ventos eles acontecem, para onde eles vão, de onde eles vêm, vamos ver isso daí também. E as massas de ar, né? O que são as massas de ar, as frentes, como que elas interferem no tempo e no clima. Legal. Vendo o clima, pessoal, a gente fecha todo esse ano que tratamos mais diretamente da parte da geografia física, parte do meio ambiente como um todo, né? E o clima vai fechar, porque junto com ele a gente pega a parte de relevo, a parte de intemperismo, erosão, junta tudo numa bola só e pensa geograficamente, tá bom? Juntando clima, formação do relevo, intemperismo, erosão, as forças endógenas também do planeta na formação do relevo e na sua influência do clima, então é tudo relacionado. Bonito demais. Bom, vamos falar da atmosfera então, porque é a nossa primeira aulinha assíncrona, né? Atmosfera terrestre, pessoal. Uma coisa rápida, uma aula rápida aqui, para a gente ver as principais características da atmosfera, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa aqui, uma imagem do Google, né? Bem cheia de filtros do Instagram e TikTok, né? Você vê aquela coisa bem pá. Claro que não é assim o espaço, tá? Mas essa foto aqui, essa imagem, né? Ela acaba sendo didática para falar de atmosfera. A gente vê aqui, ó, o contorno do planeta, né? Aí o Sol nascendo ou se pondo, não sei, né? Depende de como foi tirada essa foto. E a gente vê uma linhazinha branca meio azulada aqui por cima do planeta. Essa linhazinha aí é a atmosfera. Então a atmosfera ela é uma fina, finíssima camada que envolve o planeta. Lembra quando a gente falou lá das camadas do planeta? Quando a gente falou lá da crosta terrestre, que comparado com o planeta inteiro é como se fosse a espessura de uma casca de maçã comparada com a maçã, é extremamente fina. A atmosfera é a mesma coisa. Ela é muito, muito, muito fina. Tá? Chega a ter, dependendo do local, a principal camada, aqui armazena maior concentração de gás, mas também a camada mais fina. Tá? A camada mais fina, que é a primeira, que é onde está mais ou menos 80% de toda a atmosfera, ela chega a ter apenas 7 quilômetros, mais ou menos, nos polos e cerca de 15 quilômetros no Equador. A atmosfera é um pouquinho mais espessa no Equador, um pouco mais curta nos polos. Você pode entender isso pegando o seu fone de ouvido, roda ele. Tu vai ver que quanto mais rápido tu roda o fone de ouvido, mais ele vai ficar estreito, mais ovalado vai ficar. Isso acontece com a atmosfera. Como o planeta está girando, o planeta Terra gira, né, no seu movimento de rotação, a atmosfera também tem esse achatamento nos polos, nos eixos, né, da Terra, e ela é um pouco mais larga no Equador. Então, a principal camada da atmosfera ela vai ser, em média, 7 quilômetros só de altitude na sua parte mais curta e em média 15 quilômetros na sua parte mais espessa. A atmosfera toda, pessoal, vai passar dos 600, passa dos 500, 600 quilômetros, tá? Mas 80% dela está espremida aí na primeira camada, que é a mais importante. Olha só então como ela é fininha, pequenininha e por isso mesmo tão frágil. Quando a gente fala de poluição atmosférica, poluição do ar, é muito fácil você poluir a primeira camada da atmosfera num grande centro urbano industrial. É muito
fácil, porque ela é muito fininha. Ainda mais se for num dia com pouca ou nenhuma circulação de vento, aparentemente nenhuma, né? Com pouquíssima circulação de vento, um dia de inversão térmica, então, fica muito claro como essa poluição é produzida e armazenada na atmosfera. Tá? Então essa imagem é para a gente ter uma ideia disso, de como a atmosfera ela é pequena, beleza? Então tem até aí, né? A Terra tem um pouco mais de 12 mil quilômetros de diâmetro, né? Raio mais raio, diâmetro, enquanto a atmosfera tem apenas 600 quilômetros. Isso, o tamanho da atmosfera ele não é uma coisa certa entre todos os cientistas, tá, pessoal? Mas se você falar que tem mais de 500, pronto, tudo bem, tá? Mas alguns vão falar que chega até 1000, outros até, enfim, depende do que você lê. Vai interessar isso pra gente? Não, tá? Mas por questão de curiosidade, tem mais de 500 km de altitude, tá bom? A atmosfera terrestre é dividida em camadas. Existem camadas na atmosfera da mesma maneira que existem camadas no planeta Terra, tá certo? Essas camadas da atmosfera se diferem entre si principalmente por duas coisas: a variação da temperatura e a densidade do ar, tá? Dos gases que compõem o ar, tudo bem? Vamos ver uma por uma e as suas características principais e o que acontece nelas, como que você consegue enxergar essas diferentes camadas mesmo estando aqui na superfície do planeta, tá bom? Essa outra imagem, pessoal, aí é uma imagem mesmo, tá? Não é uma, desculpa, é uma foto mesmo, não é uma imagem montada da internet. Essa foto é da NASA, da tripulação da 28ª expedição a bordo da Estação Internacional. Vocês conseguem essa foto no site da National Geographic, eu tirei essa foto de lá, mas com certeza no site da NASA vocês conseguem também. Aqui a gente vê a Lua, né? A parte da Lua nova, né? Ó, só a Lua, a pontinha da Lua que está iluminada, então é a Lua nova, tá? A Lua está crescendo aqui, né? E aqui você vê o planeta na parte mais escura abaixo, e essa faixa alaranjada é a primeira camada da atmosfera, a troposfera. A parte mais alaranjada aqui. Conforme ela vai ficando um pouco mais amarelada, essa linha preta, você já está indo para a estratosfera, que é a próxima camada. E todo esse resto aqui, ó, azul, meio esbranquiçado, depois azul de novo, até ficar bem escuro, isso é o resto da atmosfera e depois o espaço sideral. Tá certo? Então, para a gente ter uma ideia, tudo bem? Olha só como essa partezinha aqui, ó, olha só como ela é pequena, beleza? Vamos lá então, pessoal, aqui tem um slide super animação, negócio moderno, o planeta vai chegando, né? E você vai participando dessa simulação de atmosfera. Então, entra o planeta, tem aqui, claro, uma atmosfera bem exagerada, né? Essa parte mais esbranquiçada aí, para a gente falar sobre as camadas, então uma coisa mais didática, né? E nós vamos passar pelas camadas com um foguete, né? E sobe o foguete, e essas são as camadas da atmosfera. Temos em primeiro lugar aqui a troposfera, é a primeira camada. Tá? Em segundo lugar, a estratosfera, que é muito falada. Vai lá, vou te mandar para a estratosfera. É a segunda camada. Tá? Se alguém falar isso, você fala, calma, ainda tem mais 3 camadas para cima, então você está bem. Tá? Temos a mesosfera, como o próprio nome diz, meso, quer dizer meio. Né? Então é a camada do meio, tá certo? Mesosfera. Temos a termosfera, temos a exosfera e a partir daí o espaço sideral. Tá bom? Então temos essa 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Professor, eu tenho que decorar o nome das camadas? Calma. Eu já respondi isso várias vezes. Né? Eu vou me concentrar e me acalmar. Não, criatura. Tu não tem que decorar nome de camada. Tá bom? A camada que vai aparecer mais, a mais importante, é a primeira. É a principal camada de todas. Ela que aparece muito. Tá? Então é ela que é a mais importante. Se tu for botar alguma na tua cabeça, é a troposfera. Beleza? Vamos ver então uma por uma, pessoal, suas características principais. Começando primeiro pela densidade do ar. A primeira camada, ela tem, apesar de ser a mais curtinha, a menorzinha, de 0 a mais ou menos 12 km em média. Lembra que em algumas partes ela vai até 7 apenas, outras ela vai até 15, 16. Então, em média, 12 quilômetros, ela, apesar de ser a menor, ela concentra cerca de 80% de toda a atmosfera.
Então, cerca de 80% de toda a atmosfera está aqui, na primeira camada. Tá? Nossa, professor, por quê? Porque a atmosfera é um gás. Então, ele é atraído pelo planeta por causa da força da gravidade. Então esse gás fica comprimido na parte mais baixa e quanto mais longe do planeta você está, mais longe da superfície do planeta, menor é a atuação da força da gravidade, portanto, menor é a concentração de gás na atmosfera. Então quanto mais perto do chão do planeta você está, quanto mais perto tu estiver da superfície do planeta, mais denso é o ar. O que quer dizer um ar mais denso? Quer dizer um ar denso, um ar menos denso, um ar mais denso. Pessoal, um ar mais denso é que ele está mais concentrado. Sabe quando tu pega uma garrafa e aí você aperta bem a garrafa, ou você aperta aquele tubo de pasta de dente, e aí todo aquele ar que foi para o cantinho, ou toda aquela pasta de dente que está espremida naquele lugar, naquele espaço vazio, ela está com uma densidade muito grande, por causa de uma pressão muito grande que está fazendo ali, ela está com uma densidade muito grande, está muito acumulada em um lugar só. A grosso modo, é o que acontece aqui com a atmosfera. A gravidade atrai esses gases, eles ficam então comprimidos perto da superfície do planeta. Quanto mais longe da superfície tu estiver, como a gravidade vai diminuindo conforme tu vai ficando longe do planeta, menos gás tu vai encontrar. Tá? É por isso que quando o pessoal sobe as montanhas, para escalar montanhas muito altas, eles têm que levar equipamentos de oxigênio muitas vezes, né? Porque o ar lá em cima das montanhas ele é tão rarefeito, nós não estamos acostumados com esse ar muito rarefeito, que é um ar pouco denso, que é inclusive difícil de respirar. Tem tão pouco ar em cima das montanhas que acaba sendo difícil para respirar. E olha que as montanhas ainda estão na primeira camada, mesmo as mais altas. Tá? Mesmo assim, já se torna difícil para respirar. Tá bom? Então, a primeira coisa que diferencia as camadas, a densidade do ar. A primeira é a mais densa de todas, a segunda é a segunda mais densa, a terceira é a terceira mais densa, a quarta é a quarta mais densa, a quinta é a quinta mais densa. Tá? Então, a densidade ela vai sempre aumentar conforme você chega mais perto do planeta. Quanto mais perto do planeta, maior a densidade. Quanto mais longe do planeta, menor a densidade. Então, quanto mais longe do planeta você for, mais rarefeito o ar vai estar. Isso é muito importante a gente entender, porque a questão da temperatura que vem agora vai depender disso, em parte. Tá? A temperatura é outro ponto, pessoal, que varia nas camadas da atmosfera. E as setinhas aqui mostram isso. Né? Quando sai do vermelho para o azul, vai esfriando, conforme a gente sobe. E quando sai do azul para o vermelho, vai esquentando, conforme a gente sobe. Tá? Nossa, professor, mas não é sempre que você sobe e fica frio? Sim, sim. Na primeira camada da atmosfera, sim. Onde nós estamos, pessoal, na troposfera, quanto mais longe da superfície terrestre tu vai, mais frio vai ficar. Tá? Porque o calor que a gente recebe, o calor que tu sente na tua pele, o calor ele passa para você por contato das partículas e átomos do ar que encostam em você. Tá? Não é à toa que quando venta, você sente um pouco mais de frio, porque esse vento vai tocando e trocando o calor com a tua pele. Tá? Quando não venta, fica mais abafado. Quando venta, você sente mais frio. Então, o contato da atmosfera com você vai te passar essa temperatura. A superfície do planeta faz você sentir calor também. A superfície do planeta emana também ondas longas, ondas de calor que você consegue sentir. Então, quanto mais alto você vai, menos ar vai ter, ele vai estar mais rarefeito, logo você vai sentir menos calor. E também, quanto mais alto você vai, mais longe da superfície do planeta você está, que também vai fazer você receber menos calor. Então aqui nessa primeira camada da troposfera, quanto mais alto você vai, mais frio fica. Por isso quando você sobe montanha, lá em cima da montanha é mais frio do que na base da montanha. Quando tu está aqui, agora aqui no interior de São Paulo, ou lá em Curitiba, aproximadamente 1.000 metros de altitude em Curitiba, aqui no interior de São Paulo, aproximadamente 700 metros, onde nós estamos aqui na região de Jundiaí. Quando tu vai lá para a praia, que é 0 metros, né, nível do mar, a diferença de temperatura existe já. Você calcula aí 0,6 graus para cada 100 metros. Vamos arredondar para meio grau. Então, se tu estiver em Curitiba, que está mais ou menos 1.000 metros de altitude, 1.000 metros e 0. Meio grau a cada 100 metros
vai dar uma diferença de 5 graus, mais ou menos, entre Curitiba e a praia. Se tu estiver aqui em Jundiaí, onde nós estamos agora, eu e meu copo de Toddy, se tu estiver por aqui, que está em mais ou menos 700 metros, meio grau, mais ou menos, né? É mais ou menos 0,6, vamos botar para meio para facilitar a conta. Meio grau a cada 100 metros, 5 vezes 7, 3,5, 35, né? Então vai dar mais ou menos 3,5 graus de diferença entre aqui onde nós estamos e o litoral em média, tá, pessoal? Esse é um número médio. Claro que várias coisas vão fazer variar a temperatura, mas em média 3,5 graus mais quente lá no litoral, porque é mais baixo, mais próximo da superfície, tá? Ar mais denso. E aqui em Jundiaí, em média, 3,5 graus mais frio do que o litoral. Então isso funciona na troposfera, beleza? Quanto mais alto tu vai, mais frio fica. Legal? Legal! Que bom! Quando a gente entra na estratosfera, acontece uma bizarrice muito louca. Você começa a subir e começa a aquecer. Fala, meu Deus, professor, são os ETs. Não, pessoal, não são os ETs. Né? É que aqui na estratosfera a gente tem uma coisa chamada ozônio. O ozônio não está só na estratosfera, mas a gente tem uma concentração muito maior de ozônio na estratosfera do que nas outras camadas. E esse ozônio concentrado ali forma inclusive a famosa camada de ozônio. Tá? Esse ozônio, pessoal, ele é responsável por filtrar uma grande parte dos raios nocivos que vêm do Sol. Tá? Então ele se concentra na estratosfera. Essa formação do ozônio e a quebra do ozônio, ela gera energia. Então lembra que as reações químicas elas liberam energia, né? Quando você separa os átomos de oxigênio com os raios ultravioletas do Sol, depois eles se juntam em ozônio, essa liberação dos átomos de oxigênio gera energia. Então, o aquecimento que nós vemos aqui na estratosfera é por causa da reação química na formação do ozônio. Tá? Mas aquece quanto? Dá para eu ficar lá de sungão e biquinão na estratosfera? Não, pessoal. Aquece, mas continua muito frio. Só é um pouco mais aquecido em relação à base da estratosfera. Tá? Então, conforme você sobe na estratosfera, ela vai se aquecendo mais em relação à base dela ou ao topo da troposfera. Tá certo? Ela aquece um pouco, ela vai chegar ali a menos de 0 grau. Tá? Mas ela dá uma aquecida, porque antes estava muito mais frio. Aí chega lá, sei lá, mais ou menos menos 10, menos 15. Mas antes estava o quê? Menos 50. Tá? Então ela dá uma aquecida. Beleza? Quando a gente chega na mesosfera, ela é a camada mais fria de todas. Tá? Mais fria de todas. Ela está longe da superfície e ela ainda tem ar suficientemente, né, uma quantidade suficiente para esse calor ser trocado entre as partículas e as partículas perderem esse calor e fica muito frio. Tá bom? Então a mesosfera é a camada mais fria de todas. Ali ainda existe concentração de ar para ter essa troca de calor entre as partículas e a energia ser dissipada. Por isso, se você estivesse ali, você ia sentir frio pra caramba. Tá? Muito frio, a camada mais fria de todas. E depois, na atmosfera, é a mais quente. Nossa, aqui passa de 100, 200, 300, 500, 600 graus Celsius e mais. É muito quente. Nossa, professor, então eu vou morrer queimado aqui? Mas por que se eu estou longe da superfície? Não, pessoal, você não vai morrer queimado aqui. Se você chegasse na atmosfera, você ia morrer de frio. Mas como que é quente? Pessoal, vou dar um exemplo bem idiota. Quanto mais idiota o exemplo, melhor. Pensa que tu tá num ônibus. E esse ônibus está lotado de gente. Sabe quando tu fica no ônibus, tu não precisa nem segurar? Você só fica assim, ó. O cara breca, você vai para frente. O cara acelera, você vai para trás. O cara faz a curva, você vai assim. Né? Então, o ônibus lotadíssimo. Você está escorado nos seus vizinhos. Né? E eles em você. E o último espremido na janela. Tá? Pense que cada pessoa é como se fosse um átomo. Ou uma molécula. Enfim. Toda vez que o motorista acelera ou freia, toda essa energia da acelerada ou da freada, essa energia cinética do ônibus, toda essa energia ela vai ser dissipada entre todo mundo que está ali espremido. Então você não vai ser jogado lá para frente, porque essa sua jogada vai esbarrar no cara da frente, que esbarra no outro, que esbarra no outro, que esbarra no outro. Então a sua energia ela acaba sendo dissipada por todos os outros sovacos que estão do seu lado. Tá? Isso acontece na mesosfera. Então a mesosfera ainda tem partículas e átomos o suficiente para a energia se dissipar por eles. Na termosfera não. É como se você estivesse sozinho
sozinha nesse ônibus, e tu tá em pé, no meio do ônibus, se achando o equilibrista, a surfista do ônibus. Se o tiozão lá na frente, ou a tiazona lá da motorista, dá um freio do nada, tu vai parar com a cara lá no vidro, né? Por que antes você não parava com a cara no vidro? Porque antes toda a energia da freada dissipava pelas pessoas do lado. Agora toda a energia da freada está só na tua cara, que vai bater lá no vidro. E não vai ser legal. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem na atmosfera tão pouco, mas tão pouco, mas tão pouco ar, o ar é tão rarefeito, que os átomos e as partículas, elas raramente se encostam. Então essas partículas, esses átomos, elas armazenam tanta energia neles, que o átomo, a partícula, está a uma temperatura muito elevada. Mas o entorno dela não. Você já está quase no espaço, você já está quase no vácuo do espaço. Então a gente fala nessa temperatura, mas tem que pensar na partícula do ar, no átomo do ar. É um átomo muito energizado, porém tem tão poucos átomos ali que se você estivesse lá, você não ia morrer queimado. Você ia morrer de frio e você ia morrer por falta de ar e, enfim, por outras coisas. Tá bom? Então, mas o que interessa aqui, pessoal, a variação de temperatura. Esfria na troposfera conforme você sobe. Na estratosfera, só não continua esfriando porque tem a formação do ozônio. Chega na mesosfera, é a mais fria de todas. Tá? Imagina que vai sempre esfriando. Ó. Imagina que sempre esfria. Enquanto tem ar denso o suficientemente para trocar calor, sempre esfria. Menos aqui no meio do caminho, porque a gente tem a formação do ozônio. E a formação do ozônio gera um pouco de energia, gera um pouco de calor. Então no meio do caminho você tem um pouquinho de aquecimento e depois continua esfriando de novo. Tá bom? Assim que o ozônio acaba, aqui em cima a concentração do ozônio é muito menor, continua esfriando de novo. Certo? E aí lá na atmosfera é tão pouco gás, tão pouco ar, que as moléculas mal colidem. Então a energia fica acumulada naquela molécula, a ponto da molécula estar muito energizada, muito quente. Uma coisa que você não sentiria lá. Lembra do ônibus? A energia se dissipa quando você está encostado em todo mundo, mas se tu estiver sozinho, é cara no vidro, porque a energia está toda em você. Tá bom? Maravilha. A exosfera, que é a última camada, já é a saída para o espaço, é onde a atmosfera perde os seus gases para o espaço exterior. Eles vão embora. Tchau! Sem piadinhas com gases e nem perder gases para o exterior. Não estamos na sala, não precisamos delas aqui. Tá bom? Então a exosfera é onde a gente tem a última camada da atmosfera. É a saída da atmosfera terrestre para o espaço sideral. Beleza? Maravilha. Então a gente viu aqui densidade. Quanto mais perto da superfície, mais denso vai ser, porque a gravidade atrai esse gás, então ele fica espremido bem próximo da superfície, na primeira camada, que é a troposfera. Cerca de 80% desse gás está todo na primeira camada. Então 80% de tudo isso aqui se concentra só na troposfera. Os outros 20% estão espalhados, pelo resto. Tá? Então a gente viu isso, que diferencia, né, a densidade. Quanto mais alto tu vai, menor é a densidade, não tem variação no meio do caminho, é sempre menor. Tá? E a temperatura, quanto mais alto tu vai, mais esfria, menos na estratosfera por causa da formação do ozônio, e na atmosfera esse calor ele não é aparente, você não vai sentir esse calor. Ele é em nível molecular, as moléculas muito energizadas, porque elas mal conseguem se encostar para transmitir calor uma para outra. Legal? Maravilha. Agora vamos ver as principais coisas de cada camada. Como assim coisas? Engasguei com tosse. O que acontece em cada camada? Como você consegue enxergar cada camada? Então, por que cada camada tem a sua importância? Vamos lá. A primeira é a mais importante de todas, não tem nem o que se falar, porque nela está você. Nela está os Simpsons, que adivinham tudo o que acontece no planeta. Então, é muito importante aqui. Toda a vida, pelo menos a grande maioria dela, acontece na troposfera. Tá? Toda a biosfera está na troposfera, com raríssimas exceções, daqueles bichinhos que você acha lá no espaço, aquela coisa. Mas fora isso, tudo está na troposfera. A água líquida, os rios, mares, tal, tudo na troposfera. Relevo está na troposfera. Tudo que a gente já estudou de vulcanismo, troposfera. Então a troposfera é a camada mais importante de todas. Tá bom? Ela está em contato diretamente com a litosfera, que é a camada de rocha da crosta terrestre. Certo?
Estamos nós, seres humanos, aqui respirando a troposfera. Sempre que você respira a troposfera, que não é na sua maior parte oxigênio, é na sua maior parte nitrogênio, cerca de 20-21% de oxigênio e o resto de outros gases. Tá? Então você tem uns 70-78% por aí de nitrogênio, uns 20% de oxigênio e o resto de outros gases, que aí vai gás carbônico, vapor d'água, e assim mais um monte, metano e assim vai. Tá bom? Outra coisa que acontece aqui que é muito importante, o clima, pessoal, e o tempo. O clima e o tempo. Então tem aqui a formação das nuvens, os acontecimentos meteorológicos, a grande parte deles acontece na troposfera. Tá? São totalmente influenciados pela troposfera. Ventos, pressão atmosférica, variação da temperatura, chuva, tudo isso está sendo formado e sendo modificado na troposfera principalmente. Tá? Então aqui a gente tem as nuvenzinhas passando, por exemplo, ficar a formação das nuvens do lado. Tem uma nuvenzinha de tempestade dando uns raios, que nem caiu um raio aqui hoje do lado aqui da casa aqui, e aí internet e televisão foram pro pau, né? Não funciona mais desde umas 9 horas da noite, estamos aqui sem, né? E agora são exatamente 1h15 da manhã e estamos aí por causa de um evento meteorológico da troposfera, troposférico, né? Que resolveu dar hora da graça no poste aqui da rua, tá bom? E qualquer evento que você pode pensar, por exemplo, tornados também acontecem na troposfera, né? São causados pela circulação do ar e assim vai. Então a gente tem, pessoal, na troposfera essa grande importância de abrigar a vida, a água, né? Os eventos meteorológicos, então o clima, o tempo, eles acontecem aqui na troposfera principalmente. Ah, professor, e como que eu vejo a estratosfera então? Porque se eu estou dentro da troposfera, como é que eu vejo a estratosfera? Pessoal, a atmosfera ela é translúcida, você consegue ver até as estrelas que estão bem longe da atmosfera. Tá? Mas o que acontece lá na estratosfera que você consegue ver? Algumas nuvens, aquelas que são muito altas, algumas nuvens podem chegar à estratosfera ou no topo da troposfera, onde tem a tropopausa. Tá? Sempre entre uma camada e outra, a gente tem a pausa. E todas as camadas são as feras. Né? Então você tem a troposfera. Entre a troposfera e a estratosfera você tem a tropopausa. Entre a estratosfera e a mesosfera você tem a estratopausa. Entre a mesosfera e a termosfera você tem a mesopausa. Entre a termosfera e a exosfera você tem a termopausa. E entre a exosfera e o espaço você tem nada, é o espaço. Tá bom? Então sempre entre uma fera e outra tem uma pausa. Tá certo? Então troposfera, como nós vimos aqui, os motivos por ela ser a mais importante quando aparece numa prova é sempre ela. Não sei porque o infeliz vai te perguntar de mesosfera. Se danar, essa é a importante. Essa que você tem que saber. As relações acontecem aqui. As interações entre sociedade e meio ambiente acontecem aqui. A geografia acontece aqui. Tudo acontece aqui. A vacina acontece aqui. Estratosfera. Como você consegue ver a estratosfera? Às vezes você olha lá para o céu, você vê aquele aviãozinho passando assim, ó. Aquele risquinho lá em cima. Você está vendo a estratosfera, tá bom? Você está vendo a estratosfera. Então, os aviões que voam mais altos, os aviões militares, né, principalmente os que vão lá em cima, U-2, MiG-31, aqueles aviões vão lá para cima, né? Eles chegam a voar a mais de 15, 20 km de altitude. Os aviões comerciais aqui que se você não pegou um dia, tu vai pegar com certeza, tenho certeza, esses mais comuns de se voar no Brasil, o 737, o 320, você vai voar para quase no topo da troposfera, quase chegando lá na estratosfera. Tá? Mas você consegue enxergar a estratosfera quando você vê os aviões muito altos, aquelas nuvens muito altas. Tá? Geralmente as nuvens, pessoal, como elas estão na troposfera, elas não estão uma altitude muito grande. Né? Pensa aí que a troposfera vai em média até 12 km. Às vezes a base da nuvem não está a 1 km de altitude. É muito baixa. Tá bom? Então a estratosfera você enxerga com os aviões passando lá e a camada de ozônio. Você enxerga o ozônio? Às vezes enxerga, né? Quando tem aquele dia bem laranjão, bem alaranjado, isso pode ser um sinal de ozônio na atmosfera. E o ozônio na troposfera ele é prejudicial, tá bom? Grandes concentrações de ozônio para nós humanos ele prejudica, tá bom? Quando ele está lá em cima não, ele até auxilia porque ele filtra os raios nocivos que vêm do Sol
e que os raios que acertariam sua cutis maravilhosa, eles não vão mais acertar a sua cutis, né? Porque o ozônio está filtrando lá em cima boa parte deles, tá bom? Então temos lá na estratosfera a camada de ozônio. Por isso que a gente tem um pouquinho do aquecimento aqui, né? Ó, onde você tem maior concentração de ozônio na formação dele gera energia. Legal. Mesosfera. Como é que você vê a mesosfera? Estrelas cadentes. Você vê uma estrela cadente? Você está vendo a mesosfera. A estrela passa rapidinho, né? Se ela não passar rapidinho e ela cair, é um problema. Mas geralmente a estrela cadente passa rapidinho. Quando você vê aquele rastro da estrela cadente, tu está vendo a mesosfera. Por que acontece isso? Isso seria um desafio da sala, né? A mesosfera, pessoal, é lá que as coisas começam a queimar quando entram na atmosfera. Então, quando vem um corpo celeste exterior do planeta Terra, ele vai entrar em contato com o planeta em altas velocidades, tá? Milhares de quilômetros por hora. E ele entra pela exosfera, não acontece nada. Entra pela termosfera, não acontece nada. Quando chega aqui na mesosfera, vai chegando na mesosfera, vai entrando na mesosfera, ele começa a queimar. Nossa, professor, por que ele queima na mesosfera se é a camada mais fria? Boa pergunta. Esse é o desafio. Por que os corpos começam a queimar na mesosfera, sendo que ela é a camada mais fria? É por atrito. O atrito, pessoal, a mesosfera ela ainda tem gás suficiente, lembra? Para você passar frio lá. Ela ainda tem gás suficiente para ter troca de energia, troca de calor entre as moléculas. Então ela tem gás suficiente para gerar atrito com os corpos celestes que entram no planeta, ou com as naves espaciais, ou com o lixo espacial, enfim, qualquer coisa. Tá? Então aquele trajeto que você vê da estrela cadente, infelizmente não é uma estrela cadente. Não é uma estrelinha bonitinha que está caindo, não é uma estrelinha da Mônica que está caindo, não é. É algum objeto que entrou de fora da Terra para dentro do nosso planeta e queimou na mesosfera. Quando aquele rastro desaparece é porque o objeto se desfez. Explodiu. Então enquanto você está aqui falando, ai que bonito, olha só amor, vamos fazer um desejo, o negócio está lá em cima explodindo e pegando fogo, né? Então quando você vê o rastro, é ele queimando, tá bom? Quando o rastro some é porque ele se desfez na mesosfera por causa do calor, por causa do atrito, tá bom? Então a mesosfera você vê. Quando? Atrito das coisas que vêm de fora do planeta. Maravilha. Tá? Ah, professor, e se passar bem devagar pela mesosfera? Se passar devagar não vai queimar porque não vai ter atrito. Tá? Mas geralmente tudo entra muito rápido. Então, entra rápido, atritou, queimou. Beleza? E a termosfera? Pô, é lá longe, é em cima da mesosfera. Nem tem gás, nem tem direito molécula para trocar energia. Como que eu vou enxergar este treco? Você consegue enxergar? Tá? Primeiro, aqui no Brasil a gente não consegue enxergar um evento muito famoso da termosfera, que acontece na ionosfera, que é uma camada específica dentro da termosfera, que são as auroras. As auroras boreais e austrais, né? As boreais no hemisfério norte, as austrais no hemisfério sul, mas as auroras acontecem próximas aos polos do planeta e elas se estendem nas latitudes mais altas do planeta, ao norte e ao sul, na cabeça e na bunda do planeta. Tá? Então as auroras elas vão até as altas latitudes, cerca de 60 graus norte, mais ou menos, até um pouco mais baixo, depende da força que essa aurora tem. Mesma coisa embaixo, né? Na parte de baixo do planeta. Elas vão ali da Antártida, pode chegar até o sul da Argentina, o sul do Chile, dependendo da força que essa aurora tem. Tá? Então, se você um dia ver uma aurora, deve ser muito legal, também nunca vi. Se tu ver uma aurora, tu estará vendo a termosfera. Ó que lindo! E tem um jeito muito mais fácil de ver a termosfera aqui do Brasil. É quando você vê a Estação Internacional. Aí, ó. Pi, pi, pi. Passando na sua tela, né? Ou é para o outro lado? Não sei. Estação Internacional, pessoal, a gente consegue ver até olho nu. Tá? Até olho nu você consegue ver. Baixa uns aplicativos de telefone aí que fica mostrando aonde que ela está, onde ela está passando, e você consegue ver quando o céu está bem limpo e você não está numa cidade cheia de luz que vai atrapalhar. Vai mais para o interior, lá para o interior, você consegue ver a Estação Internacional. Aqui em Amparo, pertinho de nós, aqui em Jundiaí, tem um baita de um observatório muito legal, que a gente já foi com os alunos lá uma vez,
só. Da outra vez a gente não conseguiu ir, a gente foi uma vez lá com os alunos. Vamos de novo com certeza quando as coisas melhorarem. E lá eles têm vários telescópios para a gente observar os corpos celestes. E de lá, com certeza, a gente consegue ver a estação espacial a olho nu. Claro, né, pessoal, que é só uma luzinha passando, né? Você não vai ver isso aqui. É uma luzinha passando. Mas você está vendo uma coisa que está passando pela atmosfera do planeta. Assim como a estação espacial, vários outros satélites já estão em órbita na nossa camada da atmosfera. Beleza? Então você consegue ver ela assim. E a estação espacial não está pegando fogo nem queimando, porque a temperatura é alta, né? Os astronautas andam por fora da estação espacial, eles não queimam nem pegam fogo, porque como eu disse para vocês, essa temperatura extremamente alta, ela é no átomo, na partícula, na molécula, quer dizer, na partícula não, na molécula. Então, não mata ninguém, tá certo? E a exosfera, que já é saindo para o espaço sideral. E lá você encontra o quê? Os planetas, né? O sistema solar e todos os planetas e os nossos amigos, os ETs, né? Então estão por lá também. Beleza, pessoal? Então era isso aqui que eu ia falar da atmosfera para vocês. O que difere, o que é ela, né? A comparação dela com o nosso planeta, como ela é frágil, pequena e facilmente pode ser deteriorada pelas ações humanas. Não esquecendo, pessoal, que muitas ações naturais também poluem a atmosfera. Tá? Grandes erupções vulcânicas podem causar poluições enormes na atmosfera, podem empestear a troposfera, inclusive mudando o clima do planeta por algum tempo, tá? Naturalmente, sem intervenção do ser humano. Porém, a intervenção do ser humano potencializa muito as mudanças na atmosfera, principalmente na troposfera. Tá? Então vimos ali como ela é fininha, como ela é delicada, como a gente precisa cuidar desse negócio. Tá bom? Depois a gente viu que ela é dividida em camadas, e que essas camadas têm diferenças entre si na densidade e na temperatura. Quanto mais próximo do planeta, mais denso é, tanto é que a troposfera vai acumular cerca de 80% desses gases. Quanto mais longe do planeta tu vai, menos densa é, porque quem puxa a atmosfera para cá é a gravidade. Então, quanto mais perto do planeta, maior a gravidade, maior a concentração de gás, beleza? E a variação de temperatura. Quanto mais longe do planeta vai, mais frio fica, a não ser quando tem a formação do ozônio, que dá uma pequena aquecida. Tá? Aí na mesosfera está frio pra caramba, e quando entra na atmosfera, o aquecimento ele é a nível molecular, nível atômico. Então, tu ali não sentiria calor. Tá bom? Tu morreria por falta de pressão, por falta de ar, por frio. Enfim, se desse, para chegar até se você conseguir sentir frio antes de morrer. Né? Então, termosfera que vai ficando mais quente a nível molecular, a nível atômico. Lembre-se do exemplo do ônibus, beleza? E a exosfera já é a saída para o espaço sideral, onde tem os outros planetas, onde tem também alguns satélites, tá? E onde tem os ETs, tá certo? E aí, esse slide todo animado, bonitinho aqui, mostra algumas coisas que acontecem em cada camada. E aí um destaque, pessoal, que eu vou dar para vocês, para a troposfera, por abrigar a maioria da vida do planeta, por ter os eventos climatológicos, os eventos meteorológicos, por nós estarmos nela, sociedade estar nela, tudo que acontece, que a gente discute, que a gente briga por, acontece na troposfera. Por isso é mais importante, tá certo? E entre uma fera e outra tem sempre uma pausa. Então vem a troposfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa, mesosfera, mesopausa, termosfera, termopausa, exosfera, espaço. Tá bom? Entre uma fera e outra, a pausa. Olha a fera, pausa. Olha a fera, pausa. Olha a fera. Beleza? Pessoal, foi um prazer então estar com vocês aí mais uma vez. Qualquer dúvida, muda o grupo do WhatsApp. E nos vemos nas nossas aulas. Muito obrigado. Tchau.